Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor? Esta é uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto. E como a gente sempre lembra aqui, este é um espaço de compartilhamento de boas informações, boas práticas para o fortalecimento institucional das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e muito interessante também para as OSCs, as organizações da sociedade civil. Vamos falar sobre certificações. E a nossa convidada de hoje é a advogada Janaína Rodrigues Pereira. Ela vai falar para a gente sobre o SEBAS, o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, um certificado muito importante para o terceiro setor. Antes de passar a palavra para a doutora Janaína, eu já gostaria de agradecer a sua presença aqui na audiência de mais esta edição do Conecta Terceiro Setor e te pedir um grande favor. Compartilhe esse vídeo com todos aqueles que precisam conhecer ainda mais sobre o trabalho da sociedade civil organizada. Vamos juntos construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. A gente daqui e você daí. Doutora Janaína, muito obrigada pela sua presença aqui nessa entrevista de hoje. E a gente sempre começa o Conecta Terceiro Setor fazendo um pedido para o nosso entrevistado, para a nossa entrevistada. Por favor, se apresente ao nosso público. Bom, eu sou advogada, atuo no terceiro setor, já atuei diversos anos na administração pública federal, municipal, sou mestre em democracia e bom governo e mestrando em políticas educacionais. Eu atuo com advocacy e certificações. Eu sou sócia do SBSA, um escritório especializado em terceiro setor, é full service em terceiro setor. E a gente faz muita incidência no Congresso, no Poder Executivo, com esses temas relacionados à segurança jurídica das organizações da sociedade civil. Mais uma vez, a gente que agradece. Vamos começar a falar sobre certificações? O que são as certificações para o terceiro setor? Perfeito, ótima pergunta, Débora. A gente tem diversas certificações, qualificações. Elas são, na verdade, reconhecimentos conferidos pelo poder público para uma determinada causa, para uma determinada atuação da organização. E geralmente esses reconhecimentos concedem algum acesso a benefício, acesso à imunidade tributária. A gente tem uma luta muito forte assim para desburocratizar e simplificar as questões de certificações. Existe um excesso. Lembra que a questão da utilidade pública federal, quem não conhece a famigerada. Então, em 2015, dentro da agenda do Miroski, houve um estudo, né, muito antes até de 2015, onde concluiu-se que a utilidade pública era um mero título honorífico para as organizações, que não tinham um benefício diretamente atribuído a esse. E aí, em 2015, houve, né, uma extinção desse título, e o benefício que estava eventualmente atrelado foi ampliado para todas as organizações da sociedade civil. Então, acho que a gente tem que zelar para que as boas certificações sejam mantidas, mas o que é possível simplificar, a gente tente simplificá-los. E eu já vou pegar o fio da sua fala e já jogar a bola de novo para você. Vamos conversar um pouquinho sobre o SEBAS. O que é o SEBAS? Vamos lá. Será que é o SEBAS ou a SEBAS, né? Então, assim, o SEBAS, né, ele é uma certificação, então, na verdade, a SEBAS é a certificação de entidade beneficente de assistência social, está prevista na Lei Complementar 187 de 2021. Por que a gente fala o SEBAS? Porque, na verdade, vem lá atrás das legislações anteriores, onde era o certificado, e com esse avanço legislativo passou a ser a certificação. E essa certificação é a regulamentação da imunidade tributária prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Imunidade essa para as contribuições sociais. Então, lá na Constituição Federal, colocou-se que as entidades beneficentes terão a imunidade, fala isenção, mas na verdade o STF já reconheceu como uma verdadeira imunidade, porque está, né, no texto constitucional, onde haverá necessidade de observar os parâmetros previstos em lei. Então, vem a Lei Complementar 187 e regulamenta
essa certificação. Então, assim, em resumo, o que é o SEBAS? É a forma de acessar imunidade tributária às contribuições sociais. Mas imunidade é diferente de isenção, certo? Embora ambas as formas sejam desonerações fiscais, Débora, o que a gente costuma falar? Que a imunidade, a pessoa nasce com esse direito constitucional. Então ela nasceu com a imunidade. Quais são os setores hoje que a gente tem reconhecido como imunidade? A gente tem geralmente educação, saúde e assistência social. Já a isenção, ela é um favor, é um benefício. Então não está prevista na Constituição Federal. Existe a necessidade, sim, de tributar essa pessoa jurídica, mas o legislador federal, né, ou subnacional, ele pode conceder um favor, um benefício, falar: olha, eu reconheço a causa dos direitos humanos e quero dar um tratamento diferenciado. E aí, como é um favor, da mesma forma que é fácil conceder, é fácil tirar, diferentemente de uma imunidade tributária, que a gente, hoje a grande discussão que está é que a imunidade tributária ela seria uma cláusula pétrea na nossa Constituição. Acho que é bom até falar um pouquinho das outras imunidades, né, porque existe grande confusão sobre isso. No artigo 150 da Constituição, existe aquelas imunidades relacionadas aos impostos. Quais são os impostos? Então, IPTU, né, ISS, e IRPJ, né, imposto de renda, IOF, todas essas imunidades, elas são contempladas, todos esses tributos são contemplados pela imunidade dos impostos. Depois, um segundo grupo de imunidade é dos 195, que são das contribuições sociais. Quais são? PIS, COFINS, CSLL e a cota patronal do INSS. O que é importante saber? Que no meio disso tudo, a figura da isenção é muito comum. Então, as instituições que eventualmente não têm SEBAS, elas podem ter a isenção de alguma contribuição social. Então é muito comum a instituição ter a isenção de 1% do PIS, então ela só recolhe 1% do PIS. Ela tem a isenção do CSLL, ela tem também do COFINS, mas é isso, a gente está baseado numa lei federal onde eventualmente pode vir um tratamento e retirar aquele benefício. Já em relação ao SEBAS, a instituição ela não paga nenhum tributo, então não vai ter esse 1%, ela é zero, ela não contribui o PIS. E tem esse plus, que é da cota patronal. Hoje, a cota patronal do INSS, que é relacionada à sua folha de pagamento, né, o que você contribui do INSS sobre os seus funcionários, que é equivalente mais ou menos a 20%, né, da sua folha de pagamento de tributos, ela só é alcançada pela imunidade do SEBAS. Então é muito importante a gente verificar como que a minha organização está relacionada a esses tributos. O que eu percebo muito, Débora? Que existe uma grande confusão, geralmente até levado pela questão da contabilidade. Então, algumas organizações, elas atuam na educação, na saúde, na assistência social, e elas não têm o imposto de renda, elas não recolhem, né, o imposto de renda, é autodeclaratório e tudo mais, então, ok. Só que o imposto de renda incidente sobre operações financeiras, ela contribui. E isso é um equívoco, porque se ela já é imune ao imposto de renda e ela é de fato uma organização inscrita, né, no Conselho Municipal de Assistência Social, ou ela tem uma educação formal, ou ainda um hospital, eu não tenho dúvida que ela está dentro do campo da imunidade dos impostos. Então, ela não deveria recolher esse imposto das operações financeiras. Só que muitas organizações falam: ah, não, eu não recolho porque eu estou esperando o SEBAS. Mas o SEBAS não é para esse tipo de tributo, por isso que reforço aqui, o SEBAS é para contribuições sociais. E aí outro equívoco que acontece, geralmente a organização, depois de muita luta, consegue o quê? O SEBAS. E
ela continua pagando o PIS. E aí você olha e fala: "Mas escuta, por que que você está pagando PIS?". "Ah, porque o SEBAS não alcança o PIS, alcança somente a cota patronal". Não, não é verdade. O SEBAS já tem até entendimento do Supremo falando, muito antes, né, da Lei Complementar 187, de que ele englobava o PIS, e agora com a Lei Complementar 187 está muito mais evidente que esse tipo de contribuição é coberta pelo SEBAS. Então é muito importante olhar esse enquadramento. E também é comum a instituição com SEBAS, ou seja, imune a tudo. Quando eu consulto a base, né, da transparência do governo federal, eu vejo que ela está classificada equivocadamente, está classificada como isenta. E essa classificação faz com que ela ainda recolha 1% em relação ao PIS, quando na verdade ela não deveria recolher nada. Então fica aqui essa orientação de olhar como a instituição está classificada contabilmente, né, no e-social, onde ela se comporta, se está como imune, como isenta. Eu já vi organizações que, para imunidade, dos impostos, ela colocou que atua na assistência social. Quando vem para o âmbito local, né, aqui no governo do estado de São Paulo, ela se coloca como organização cultural. E aí isso gera uma, né, uma mistura, assim, de enquadramento, assim, o que de fato ela é, e isso pode trazer problemas, inclusive, junto à Receita Federal. Janaíne, qual é a instituição que está apta para ter o SEBAS? Se é que o verbo certo é estar apto. O SEBAS, ele realmente é uma conquista para as organizações e é um ambiente de muita regulamentação. A gente vem de uma imunidade dos 150 dos impostos muito mais simples, que a gente fala que basicamente basta nascer dentro da lógica de saúde, assistência social e educação. Mas a gente sabe que, na prática, algumas organizações têm algumas resistências das fazendas, locais. Mas no SEBAS, o que que acontece? Existe um afunilamento, porque fala-se que existem só 3 áreas de atuação, que é educação, mas não é qualquer educação, não é a sua atuação que eventualmente contribui para a educação do sistema público. Não, é a educação formal. Você precisa ter um estabelecimento de ensino regular, e esse estabelecimento de ensino é na educação infantil, educação profissional, educação básica, educação superior. Então, se você trabalha com pós-graduação, não tem como ser só certificada pelo curso de pós-graduação. Outra área certificável é assistência social. E aí, relembra a nossa conversa até, né. O que é assistência social? Hoje, assim, sem dúvida nenhuma, é uma área com muita ramificação, com uma legislação pesada. A gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social que traz, né, as diretrizes dessa assistência, que a organização precisa ser de atendimento ou de assessoramento, defesa e garantia de direitos. Então são 3 áreas que possibilita-se essa atuação na assistência. E para além disso, existe a normativa. Então, quem atua no atendimento, ela tem uma tipificação nacional dos serviços de assistência social para regulamentar. Então, existe caixinhas, se você atua na proteção social básica, espera-se que você faça, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Se você atua com idoso, você vai seguir uma outra caixinha, então é altamente regulamentada. E quem atua no assessoramento, defesa e garantia de direitos, também tem uma normativa, atualmente está em vigor a resolução 27 do Conselho Nacional de Assistência Social, mas essa resolução ela está com os dias contados. Em 2026 a gente sabe que vai ter uma nova norma, ela já foi publicada em 2025, né, então já em fevereiro teve uma diretriz nova, onde vários grupos que atuam no assessoramento provavelmente vão se sentir reconhecidos nessa atuação. Eu entendo que veio para melhorar essa regulamentação justamente diante da omissão da resolução 27 de 2011. E por fim, a gente tem a atuação na saúde. Quem é que pode ser beneficiado com o SEBAS na saúde? Quem atua na lógica de atendimento hospitalar, ambulatorial
ao SUS, quem realiza gratuidade ao SUS, quem atua na promoção da defesa, da saúde, também relacionado ao SUS, e quem tem hospitais de excelências. Hoje essa última forma, né, de conseguir o SEBAS por hospitais de excelência, é um grupo muito diminuto, assim, de hospitais que consegue. O mais comum, na verdade, é realmente ter o atendimento ou a gratuidade. Uma dúvida muito comum, Débora, é assim: "Ah, eu atuo para a saúde por meio de, capacitação ou ainda atuo com animais, castração", porque a gente sabe que tem toda uma questão de controle de zoonose, então a população humana vai ser beneficiada. Hoje o Ministério, ele não tem esse entendimento amplo de que, a atuação com animais seria uma atuação na saúde. Então a gente até acha um pouco equivocado, porque de fato toda a sociedade se beneficia quando você faz controle de zoonose, mas lamentavelmente não é dessa forma, saúde é bem caixinha mesmo também. Quando a gente pensa em números, existem 800.000 organizações da sociedade civil, né, 815.000 organizações, segundo os últimos levantamentos, onde menos de 30.000 organizações possuem SEBAS, segundo o dado, do FONIF. Isso é até interessante, porque a gente não tem um dado oficial, né, os ministérios, eles não divulgam de forma sistemática os dados das instituições com SEBAS, também conhecidas como instituições filantrópicas. Então a gente tem algumas informações que são dadas pela Receita Federal em torno da renúncia tributária, né, que o governo deixa de arrecadar com essa imunidade, mas a gente até critica um pouquinho esse dado, porque, assim, essas organizações não seriam contribuintes, então seria até, irregular classificar como um gasto tributário. Mas é isso, assim, então onde estão essas outras organizações, né? Elas atuam com defesa do meio ambiente, elas atuam com diversas outras causas que são muito relevantes, mas que não têm esse tratamento reconhecido. Não à toa, Débora, eu coloco aqui até uma observação que o SEBAS é uma certificação com muito debate judicial. A gente veio com mais de 20 anos discutindo a roupa, né, se a lei ordinária, se decreto era realmente a roupa correta para tratar a questão da certificação, para tratar, na verdade, a imunidade tributária, e o Supremo colocou que não, que tem que ser lei complementar. Então, não se poderia falar de imunidade tributária por meio de um decreto, por meio de uma lei ordinária. Não à toa veio essa lei complementar 187 em 2021 para justamente responder às inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo. Só que o Supremo nunca adentrou no mérito se de fato exigir as contrapartidas, e esse formato que eu coloquei aqui para você, se de fato seria regular, se é compatível com o que a gente espera de imunidade. Porque a imunidade, o que a gente aprende, né, na faculdade de Direito, dentro da doutrina tributária, é que não é uma moeda de troca, não é uma contrapartida, isso é isenção. Então a imunidade, na verdade, esse grupo que atua nessa área nasce com esse direito. Então, hoje existe uma outra ação direta de inconstitucionalidade tramitando no Supremo, tentando discutir um pouquinho se as contrapartidas são ou não constitucionais. E aí me adianto um pouquinho. O que são essas contrapartidas, né, Débora? Então, eu falei que são esses três grandes grupos, né, que podem conseguir o SEBAS, e elas não basta atuar saúde, educação e assistência social. Na assistência social, elas têm que atuar dentro dessa lógica da tipificação, ok. Mas na saúde, elas precisam o quê? Ofertar 60% do leito ao SUS. Então, seja, né, o leito na questão hospitalar ou então atendimento ambulatorial ao SUS, 60%. Não conseguir ofertar 60%, ela vai contratualizar para ofertar gratuidade. Então, 20%, em até 20% da receita de saúde vai ser ofertada
ao SUS, então ela vai fazer algum projeto, algum atendimento para isso. E uma outra forma seria a promoção da saúde. Então, campanhas, por exemplo, de controle à diabetes é considerada a promoção da saúde. Só que existe um rol, não é qualquer ação, porque a Lei Complementar 187 trouxe um rol de todas as atividades que podem ser ou não reconhecidas como promoção. E na educação, esse é um grande ponto que está lá em discussão no Supremo. As instituições precisam dar contrapartida na forma de bolsas de estudo. E não é qualquer forma de bolsa de estudo e não é qualquer número. Então, a regra geral de bolsas de estudos é uma bolsa de estudo a cada 5 alunos pagantes na educação básica e na educação superior com ProUni. Quem não tem ProUni tem que dar um pouco mais de bolsa, vai ter que dar uma bolsa a cada 4 alunos pagantes. E esse aluno tem que ter o perfil de acordo com a política do SEBAS. Então, quando é bolsa 100% integral, tem que ser pertencente a um grupo familiar de um salário mínimo e meio para conseguir essa bolsa, e se for bolsa 50%, porque aí é uma outra regra, tem que pertencer ao grupo de até 3 salários mínimos per capita do grupo familiar. Então hoje esses parâmetros de bolsas de estudos no SEBAS está muito atrelado ao ProUni, é o mesmo perfil e também muito parecido com o FIES. Existe toda uma discussão levantada pela CGU, pelo Tribunal de Contas e também pelo Conselho de Monitoramento de Avaliação de Política Pública, se de fato esse é o perfil que o Brasil deveria elencar como prioritário para a Bolsa Sebas, porque eles têm um entendimento que não é uma política focada em vulneráveis, porque uma família de um salário mínimo e meio per capita, então, né, se a gente tem 4 pessoas, a gente sai muito mais da realidade do país, né, onde para atingir cadastro único, Bolsa Família, a gente sabe que é abaixo, né, de um salário mínimo. Então, o Tribunal de Contas e a CGU têm entendido que talvez essa política deveria alterar o perfil. Mas eu, particularmente, eu tenho uma opinião contrária, porque primeiro porque está muito atrelada com as políticas educacionais, o perfil do Sebas Educação. E segundo, porque a luta do Sebas Educação não é uma luta para trabalhar com miseráveis, né, com esse critério de pobreza. É uma luta por elevar a escolaridade. A gente sabe que o Plano Nacional de Educação não cumpriu as metas, todas as 20 metas que estão colocadas, sobretudo, né, no acesso ao ensino superior e à universalização da educação básica. E isso só é possível com essas estratégias, né, tendo os parceiros privados também ofertando vagas. Então, a soma do SEBAS Educação é justamente para reforçar essa expansão da educação. A gente sabe que não chegamos a 50% da população de 18 a 24 anos no ensino superior. Então, acho que a luta é de outra, em outro sentido. E sem dúvida nenhuma, chegando nessa população, independente dessa renda ser tão baixa, você consegue chegar também na população de baixa renda, né? Não se exclui. E esse olhar a longo prazo que a educação possui, a gente pode trazer também para a assistência social e para a saúde, ou são coisas distintas? Então, é bem interessante porque, historicamente, as organizações aqui no país sempre usufruíram de algum tratamento mais benéfico na área tributária, porque justamente as organizações chegam onde o Estado não chega. Então, desde os anos 50, a gente tem essa desoneração em relação às contribuições sociais. O que eu percebo, Débora, é que em 2009, né, houve uma ruptura de: "Olha, eu não vou reconhecer qualquer coisa que as organizações fazem para dar essa imunidade, porque elas se beneficiam, mas eu vou dar uma diretriz da política que eu quero, porque eu reconheço que existem algumas carências". Então vem em 2009, né, com a Lei 12.101, esse direcionamento: "Quero bolsas de estudos, eu quero regularizar
a assistência social, eu não quero mais só a sopa, eu não quero só a distribuição de enxoval, e na educação eu quero que a bolsa chegue para esse público e que melhore as metas do Plano Nacional de Educação. Então, hoje é uma política, sem dúvida, a gente chama, né, de que o SEBAS, ele realmente agora é uma política pública, ele tem esse contorno de política pública. As organizações aproveitam, se beneficiam, sem dúvida nenhuma, porque elas deixam de pagar esses tributos e vão aplicar melhor na área fim, na área de educação. A gente está falando de quantas pessoas se beneficiando, né, com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, quantas vagas, né, com atendimento. Então, todo mundo se beneficia. É um jogo de ganha-ganha com essa política. E uma dúvida muito comum aqui para a gente é quais os cuidados que a organização tem de ter para manter esse certificado, para manter o SEBAS? O SEBAS, eu falo que ele é uma política que ele envolve 3 etapas e ele é constante, porque a gente tem uma etapa de preparação, que é saber se minha organização está preparada, está apta para pedir o SEBAS. Quando a gente vê o alto número de indeferimento do SEBAS e a gente estuda o porquê do indeferimento, então assim, uma organização que não atua na área certificável, assim, não deveria nem ter pedido, né, a certificação. Faltou o quê? Esse estudo na preparação. Outro alto nível de indeferimento, contabilidade também. Então, uma contabilidade que não está segregada, que não observa, as diretrizes da lei do SEBAS ou ainda a ITG 2002, falhou o quê? Na etapa da preparação. Uma organização que agora, né, eles exigem CND para o SEBAS. Então, se eventualmente eu não tenho CND, certidão negativa de débitos tributário, dos tributos federais, eu preciso, antes de pedir o SEBAS, regularizar essa situação ou pelo menos protocolar com alguma estratégia. Então, eu gosto muito dessa etapa de arrumar casa, porque se eu quero isso, eu atuo na assistência, eu me reconheço mesmo fazendo a doação de enxoval, que é um público da assistência social, né, as gestantes, as crianças, né, é um público da assistência, mas a ação ela não está tipificada. O que que eu preciso? De repente, ficar 1 ano arrumando o meu serviço para ser alcançado, porque faz sentido, né, a economia que a organização vai ter com esse benefício. Então, arrumei a casa, vou para a segunda etapa, que é realmente essa etapa do protocolar e acompanhar esse protocolo. Então eu protocolo no ministério que eu atuo preponderantemente, educação, o MEC, o MDS ou no Ministério da Saúde, e preciso acompanhar. Então, protocolo que pode variar de 6 meses até 5 anos, lamentavelmente, assim, depende muito do ministério que caia. E durante esses anos, os ministérios vão falando com a organização: "Olha, está faltando tal informação, você precisa complementar". Então, assim, quanto mais redondo, menos conversa, menos intervenção o ministério vai fazer. Mas ainda assim, como muda muito a equipe, é possível que uma diligência ocorra, nem que seja para atualizar a ata de eleição dos dirigentes. Então, é necessário ficar atento para responder dentro do prazo. E a terceira etapa é, após a concessão do SEBAS, eu preciso fazer o monitoramento dos requisitos. Não é só na hora do protocolo. Eu preciso, durante todo o período que eu quero ter o SEBAS, né, durante toda a minha vida, manter para que eu tenha minha contratualização com o SUS, a minha oferta de acordo com a tipificação dos serviços socioassistenciais, que a educação e a bolsa seja direcionado a esse público. Então, muitas organizações de ensinos da educação superior estão com dificuldade, por incrível que pareça, assim, é uma realidade, de encontrar o perfil do bolsista SEBAS. E por quê? Porque, na verdade, quando encerra o ensino médio, ele é marcado por uma enorme evasão escolar. E aí, dessas pessoas que concluem o ensino médio, apenas 30% vai para o ensino superior. E aí, não necessariamente esse 30% tem o perfil que vai
para os SEBAs. E aí a gente tem essa grande oferta também, né, da rede privada. Então algumas organizações começam a relatar que, precisam fazer mais, estão precisando interferir para evitar a evasão e para estimular essa ida para a educação superior. Então, perceba que exige monitoramento e estratégias para que não venha a perder os SEBAs. Então esse é o ponto. Então, uma política de compliance é muito importante para fazer esse monitoramento. E aí vem outros pontos também. Eu falei aqui da questão das imunidades tributárias. A imunidade tributária, ela tem requisitos para além das contrapartidas, que é justamente não fazer remuneração para além do preço do mercado para os seus dirigentes, não aplicar para finalidades diversas do que está previsto no seu estatuto social, não fazer distribuição de patrimônio a qualquer custo. E isso, na verdade, ele é monitorado no dia a dia da instituição. Então aqui a gente está, né, dentro de um ambiente fundacional onde, para tirar uma cadeira, você precisa saber para quem vai. Por que você está tirando? É um material que obsoleto. Ah, tudo bem, ok, vou dar baixa na minha, né, na minha contabilidade. Mas de repente sempre tem alguém que fala: ah, mas vou passar para a organização tal. Quem que é essa organização? Quem é o presidente? Ele tem alguma relação com os nossos conselheiros? Então tem que pensar muito na formalidade desses atos para não parecer a concessão de alguma vantagem indevida para alguma organização ou para algum sujeito. Então é isso que implica o dia a dia de quem tem SEBAs. Mas pode remunerar dirigentes, né? Pode, ótima pergunta, né. Então assim, a gente vem com uma legislação muito forte, assim, atualizando essa questão da remuneração. Nunca foi vedado remunerar, mas o que que acontecia? A gente tinha a previsão de que não podia distribuir resultados, receita a qualquer título. E a Receita Federal sempre entendeu que isso impedia a remuneração de dirigentes. Então, desde de 2015, veio nessa legislação positiva de falar: ó, é possível remunerar o dirigente, mas ele precisa estar na gestão executiva da organização, precisa ser valor do mercado e, na questão dos SEBAs, eu preciso observar também o teto pago pelo funcionalismo público. Então vou olhar a remuneração dos dirigentes, eu só posso remunerar até 70% do que o ministro do STF ganha. Então essas são algumas regrinhas que tem na remuneração dos SEBAs. A gente, né, eu acho que é totalmente equivocado fazer essa remuneração atrelada ao funcionalismo público. Na verdade, a gente tinha que observar a capacidade mesmo de pagamento da instituição e o parâmetro de mercado. A organização, ela não tem nada, né, de poder público, por que que vai fazer essa referência ao poder público? Mas hoje é o texto, né, que está na Lei Complementar 187, mas é possível a gente saber que é possível remunerar e a gente precisa olhar quais são os cargos onde há essa possibilidade. Aí eu já adianto assim: conselho fiscal, é possível remunerar? Não. E por quê? Porque o conselheiro fiscal, ele não é agente da gestão executiva, né, ele não está no dia a dia da gestão. Então ele vem, ele participa de algumas reuniões, às vezes tem reuniões a cada 2 vezes ao ano, né. Então por isso que não se remunera essa figura. Aqui no Conecta Terceiro Setor, a gente sempre divulga, sempre incentiva práticas que visam o fortalecimento institucional das organizações da sociedade civil. E uma palavra que está muito em destaque na sua fala aqui é a palavra governança. Então eu te pergunto, governança é fundamental para o dia a dia das organizações, não é mesmo? Sem dúvida, Débora. A governança, assim, uma governança sofisticada, inclusive, né? Porque a gente vai desde olhar como está essa estrutura de administração da organização, perpassando pelo estatuto social mesmo, né? Quais são as características dessa organização, como que ela está com os órgãos, a assembleia, a diretoria, e fazer todo esse monitoramento e zelo desses requisitos
tanto das contrapartidas quanto da imunidade tributária. Vamos mudar um pouquinho a chave aqui da nossa conversa e vamos falar sobre indeferimento. O que leva a uma organização ter o pedido de SEBAS indeferido? O que a gente tem visto? Estatuto social pode causar indeferimento e ele tem alto índice de indeferimento. E por quê? Porque as organizações têm alguns estatutos ainda não compatibilizados com a Lei Complementar 187, que exige que o bem, em caso de extinção, dissolução da organização, seja destinado para uma entidade beneficente certificado. Muitos estatutos não têm essa nomenclatura, então é bom dar uma olhada como está o estatuto da organização. Outro indeferimento, contabilidade, esse assim é campeão. Olha, eu não sei o que aconteceu nos cursos, assim, eu acho que eu sei, na verdade, o que aconteceu no curso, porque isso também acontece no curso de direito, né, a gente não tem uma matéria específica para o terceiro setor, então a contabilidade, muitas vezes, faz uma informação muito consolidada dos dados que os ministérios quer consultar. Então o ministério, quando ele olha a documentação contábil, ele quer ver quanto foi gasto, né, em termos de custos e despesas na área de assistência social, na área de saúde, educação. Ele quer olhar qual é o regime que a instituição se submeteu, quanto foi o atendimento também comprovado contabilmente. E essas informações não são apresentadas. E muitas vezes o ministério até faz uma diligência. Favor mandar uma DRE, uma nota explicativa segregada, e a instituição fala: "Não, eu já mandei, estou aqui e mando a mesma", assim. Então, a minha dica é assim, se o ministério pediu, é porque o que foi juntado aos autos não se presta para a finalidade. Então é sempre bom consultar, né, um profissional para dar uma olhada nesse material. E aí o outro ponto que causa muito é realmente o não cumprimento das obrigações. Na educação é não dar a quantidade suficiente de bolsas de estudo solicitadas, ou ainda na saúde não ter o atendimento, né, não ter os 60% ao SUS, não ter o 20% de gratuidade ao SUS. E na assistência social vem muito essa questão de a atuação não atua na assistência social. Então a instituição ela acaba, fazendo algo que não é reconhecido e aí tem o indeferimento. E aí, provavelmente, até adiantando, por conta da Lei Complementar 187, a gente vai ver um grande número, provavelmente, de alguns indeferimentos saindo pela questão de preponderância. A preponderância da atuação não é assistência social, não é educação, não é saúde. E por quê? Porque a instituição, ela tem uma atuação que gera recurso. Aí você vai falar: "Ah, mas gerar recurso é errado?". Não, não é errado, a instituição pode ter, a lei possibilita isso. O que ela tem que tomar cuidado é para isso não virar o principal negócio. Então, custos e despesas precisam estar concentrados preponderantemente na assistência, educação e saúde, né. Se isso tiver invertido, né, para geração de recurso, haverá um indeferimento. E é por isso que a documentação contábil precisa estar segregada, porque é essa informação que vai possibilitar a análise, fazer uma conta básica, né, de preponderância. Então, assim, eu até falo: "Gente, muito cuidado na hora de sair captando recursos", assim. Então a organização vê um edital maravilhoso e fala: "Nossa, é só fazer um projeto na área cultural, na área do meio ambiente, e vou captar esse recurso". E aí o dinheiro chega e isso pode vir a descaracterizar a instituição, sobretudo quando é assistência social. Porque a assistência social, acredito que eu não tenho esse dado, assim, tão fácil, mas acredito que 60% do perfil das organizações tem receita abaixo de 1.000.000. Então, quando vem um volume de 3.000.000 e você gasta esses 3.000.000 com um projeto cultural, você saiu totalmente da assistência social. Você teve uma despesa de 1.000.000 e gastou 3.000.000 na cultura. Então, o que é necessário fazer? Estruturar. Será que você não consegue fazer, um projeto dentro da assistência social, uma oficina
para que esse ingresso do recurso da cultura seja trabalhado dentro de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde você potencialize esse seu atendimento na assistência social. Então, assim, tem que estudar realmente, aí entra novamente a questão da governança, de uma gestão profissional para, primeiro, analisar se é possível ou não acessar esse recurso e se ainda assim faz sentido, como que eu aproveito esse recurso dentro da minha estrutura, sem desrespeitar os parâmetros da assistência social. Inclusive, assim, a lei ela possibilita, né, organizações que têm recurso inferior a 300.000, vamos supor, eu sou uma organização que atua na assistência, saúde e educação. O que que acontece, né, nessa complexidade de organizações? Você tem que passar com seu processo nos 3 ministérios. Então imagina, se o MEC já demora uns 4 anos para analisar, isso vai demorar o quê? 5 anos tranquilamente. Então, a lei, para simplificar, colocou que quando a sua atuação na educação, na saúde for inferior, ou na assistência, né, for inferior a 300.000, você não vai precisar passar nesses outros ministérios. E quando você atua numa área totalmente diversa dessas 3 áreas certificadas, você vai ficar de olho para, de fato, não extrapolar a preponderância. A gente sempre brinca que a preponderância é o quê? 50% mais um tem que estar cravado na assistência. E aí eu chamo atenção, não é receita. Pouco importa a sua fonte. O que eles vão olhar é se custo e despesa está localizado numa área certificável. Gosto muito de trabalhar com exemplo, porque às vezes vai chamando atenção. Uma organização trabalhava com saúde, tem hospitais e começou a realizar venda de planos de saúde, né? Existe uma modalidade para organizações filantrópicas. E virou tão um bom negócio que, em um dado momento, eu coloquei: olha, a gente tem que começar a tomar cuidado para isso não extrapolar a área fim, que é o hospital. E eles colocaram: não, mas não é saúde? Plano de saúde? De fato, eu estou dentro da atividade de saúde, mas é uma atividade não certificável. Então, se você quer continuar com SEBAS, não ser né, um plano de saúde somente, tem que manter essa receita de 50% mais um, né, receita não, a despesa no hospital. E eu não gosto nem desse critério 50% mais um, porque eu acho que dá muita margem por se glosar alguma coisa, você fica lá em 40%. Então é bom realmente ter aquela atividade preponderantemente. A gente está falando de números de 60%, 70% de forma inequívoca na área certificável. São 300.000 mês ou 300.000 ano? Ano. Ano. Então assim, para ver, é algum projeto bem específico. Então, geralmente, esse 300.000 que vai dispensar, passar por outro ministério, é uma organização de educação que não quer atuar mesmo, né, na assistência social, faz um projetinho de assistência social. Isso poderia comprometer todo o SEBAS da instituição, mesmo ela dando bolsa, se eventualmente ela não tivesse a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, gastando 100.000, comprometeria toda a bolsa que ela deu. Então a lei veio e fala: não, se foi 100.000, a gente não vai olhar não vai passar para a assistência social, porque provavelmente esse projeto não estaria dentro de uma lógica da tipificação e poderia comprometer o todo. Mas uma vez concedido, o SEBAS pode ser cancelado? Ele pode ser cancelado, porque, como eu coloquei, existe requisito que a instituição precisa manter. Então, o SEBAS, Débora, ele é concedido por 3 anos. E a instituição, a cada 3 anos, precisa apresentar documentação e demonstrar que cumpriu. Então, por isso que a todo tempo ele tem que ser mantido, né? E aí o que que acontece? A Receita Federal, o Tribunal de Contas, os ministérios ou qualquer um do povo pode ir lá na instituição e falar: ah, fiquei sabendo que vocês têm SEBAS de educação, posso dar uma olhada aqui na bolsa de estudos? Ah, não, a gente não concedeu bolsa de estudos. E aí essa pessoa vai e informa ao ministério: olha, a instituição
está com imunidade, mas ela não deu bolsa, ela não abriu o edital. E aí o ministério ele vai abrir um procedimento de supervisão, vai chamar a organização para se manifestar e a organização vai poder exercer o contraditório, a ampla defesa. E se realmente ficar comprovado que ela não concedeu, cancela-se o SEBAS a partir da data de verificação da irregularidade. Outro motivo muito comum de perda do SEBAS é a instituição está dando as bolsas, está fazendo atendimento, mas conseguiu se comprovar alguma operação que viola a imunidade tributária. E sabe quem adora fazer isso, Débora? Receita Federal. Receita Federal, ele chega lá na instituição e fala: passa toda a informação contábil. E aí começa a olhar algumas operações. Ah, estou vendo aqui que foi passado esse patrimônio para uma outra organização, é um grupo econômico, que teve uma remuneração que não se justifica, que não houve prestação de serviço. Então, a Receita ela pega muitas vezes essas operações e aí cancela, notifica ao Ministério da Educação e o Ministério também vai abrir esse procedimento com defesa, né, contraditório e podendo gerar o cancelamento. E um momento que a gente vivenciou, foi justamente quando a Receita Federal usou o cruzamento das bases dos bolsistas com a base de declaração do imposto de renda. E a Receita Federal pegou desvios, né? Então, assim, pessoas que tinham jatinho, com bolsa SEBAS. Então, isso foi bem ruim, mas assim, aqui eu trago até uma segurança. É um percentual muito, minúsculo, assim, que trabalha nesse desvio. As organizações que eu atuo por muitos anos, na verdade, elas são organizações comprometidas mesmo com a política, são organizações há muito tempo, né, na nossa sociedade e que eventuais desvio de padrão está realmente assim em omissões praticadas pelos bolsistas, tanto que agora a legislação coloca que uma vez que o bolsista fraudou, a instituição não tem como ser penalizada, né, porque ela não concorreu para isso, ela fez o processo seletivo, ela pediu documentação e a pessoa fraudou. Então, assim, existe um limite, né, a instituição não é a polícia, ela não detém as bases sofisticadas que a Receita Federal também contém. Então, eu trago aqui essa segurança, assim, a gente, né, estava falando, então, até em relação, né, àquelas matérias super midiática de: "Olha, as organizações cometem irregularidades". Não, assim, o que a gente tem, na verdade, são organizações muito comprometidas com a política, não à toa que, a gente tem esse número alto de organizações, né, quase 30.000 organizações dando atendimento SUS, dando bolsas de estudos, e é um movimento muito pequeno que quer um SEBAS sem contrapartidas. Bom, a gente está finalizando mais esta edição do Conecta Terceiro Setor. Desde já, mais uma vez, os nossos agradecimentos pelas suas dicas, os seus conselhos, essa verdadeira aula que você nos deu aqui em mais esta edição, em mais esta entrevista do Conecta Terceiro Setor. Eu deixo aqui aberto para suas considerações finais. Débora, um prazer. Eu acho que quando a conversa é boa, assim, né, rende mesmo, a gente nem vê o tempo passar. Fico agradecida também pelo convite, adoro estar aqui nesse ambiente também, né, acadêmico, tentando simplificar e desmistificar. A gente precisa falar um pouco mais dos SEBAS, eu acho que tem muito assunto, acho que tem muitas organizações com potencial para SEBAS e que ainda não sabe, dentro justamente da assistência social. E fica aqui o convite de realmente se aprofundar nessa legislação. Eu sei que quando a gente olha lá a lei complementar, ela dá um desânimo, mas tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo aqui mesmo na Escola Aberta, sobre SEBAS, então fica o convite para a gente conhecer um pouco mais dessa política. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco nos nossos estúdios e obrigada a você também que esteve conosco desde o início de mais esta entrevista, de mais esta edição do Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto. E mais uma vez eu te convido, esteja conosco nas nossas próximas edições. Até lá!